Bom, hoje é dia 11 de novembro, nós estamos no Rio de Janeiro, participando de um evento que é parte das comemorações dos 40 anos do SESC, Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Fiocruz. Da Fiocruz, né? E tenho a honra de estar aqui hoje com o professor, amigo, conhecido de longa data, Heleno Correia. Heleno, eu começo te pedindo que você se apresente. Heleno por Heleno, seu nome completo, como é que você está inserido atualmente, tudo que você preferir. Eu me chamo Heleno Rodrigues Correia Filho. Eu me defino hoje como um epidemiologista enveredor pela saúde do trabalhador e que ultimamente, como orientador voluntário no mestrado de saúde, mestrado profissional de saúde da família na Escola Superior de Ciências da Saúde em Brasília, na Universidade do Distrito Federal, o NDF, que não é a UNB, é o NDF, é uma universidade pública do Distrito Federal, onde eu fui levado por amigos e colegas sanitaristas a trabalhar, orientando esses que estão estudando mestrado agora na área de saúde da família. Então, esse é o meu ponto de chegada. E como eu cheguei lá, cheguei pela epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador, que retrospectivamente tinha origem numa capacitação que eu fiz para fazer a epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador e também, por uma outra via, estudar ensaios clínicos controlados e duplos cegos aplicados à adaptação e a estudos de tecnologias em saúde. Quer dizer, como médico sanitarista, cheguei aí nesse ponto de chegada que eu estou hoje, depois de ter me aposentado na Unicamp. Eu me aposentei da Unicamp em 2011. Né? Nós estamos em 2025, então já tenho uma trajetória apartada da Unicamp, onde eu fiquei 27 anos. Né? Então, a minha origem lá para trás era de médico sanitarista, e quem me convenceu a ser sanitarista foi meu ex-preceptor de residência médica na Santa Casa de São Paulo, José da Silva Guedes, que, por sinal, faleceu recentemente, né? Perdemos o Guedes, e foi quem me convenceu que, como médico, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que ser sanitarista e estudar saúde pública. Legal. Bom, é uma história de vida, não sei se você quer falar alguma coisa desse histórico, desses antecedentes aí, por exemplo, no período de Unicamp, você orientou muita gente? No período da Unicamp, entre 2001, mais ou menos, e 2011, até 2016 eu orientei lá mestrados e doutorado, mas eu também participei de um grupo de cursos de especialização. E um deles foi na área de epidemiologia aplicada e outro na área de saúde do trabalhador. Tivemos a experiência de tentar fazer um curso de especialização em saúde do trabalhador, com dinheiro que era do antigo e falecido Centro Nacional de Epidemiologia, codinome CENEP, que existiu entre 1990 e 92, se não me engano, no Ministério da Saúde em Brasília. Era para ser imagem e semelhança do CDC americano. Heleno, você tem uma história, que acompanhou essa história da construção da saúde do trabalhador no país. Né? Eu queria que você comentasse um pouco como você vê essa trajetória e focalizasse um pouco mais em como está vendo esse momento atual. Eu vejo o momento atual como uma preocupação muito grande, porque como foi destruído o mundo do trabalho, tanto do ponto de vista das garantias legais, o Brasil já teve melhores, né? Quanto das garantias de trabalho, que o mundo do trabalho se tornou aquilo que os brasileiros criticavam no Peru, nos anos 70, diziam, o Peru é um país atrasado, tem 60% da economia peruana de mão de obra informal. Me lembro dessa crítica quando era estudante de medicina, em 73. E fui ao Peru, mochileiro, conhecer o mundo, né, peruano, conhecer as ruínas de Machu Picchu e outras, né? E
De fato, o Peru, em 73, na Revolução dos Militares, que era uma revolução republicana e nacionalista no Peru, tinha que tentar superar uma mão de obra de 60% na informalidade. Nós retrocedemos ao Peru dos anos 60, 70. Então, só que é uma evolução do novo capitalismo. Destrói as regras legais do trabalho, destrói as garantias que a gente pretendia construir com a saúde do trabalhador, e cria um obstáculo que é qual é a sede de trabalho e qual é o futuro da saúde do trabalhador, agora que nós estamos comemorando 40 anos do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Fiocruz. Essa ideia do desafio, a gente está muito ligado, tem muita discussão da rapidez que estão acontecendo no mundo, as transformações no mundo do trabalho, mas na própria sociedade. Então, a digitalização, por exemplo, vai acelerando a vida em todos os seus aspectos, né? Comunicações, transporte, processos de trabalho. Tem ainda essa questão da economia plataformizada, gerida por algoritmos, e ao mesmo tempo esse país que a gente continua convivendo com denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho em condições de trabalho terríveis, né? Então, o desafio da, da saúde do trabalho, ele vai ganhando complexidade e dificuldades, porque temos, ao mesmo tempo, vão surgindo inovações, mas, ao mesmo tempo, essa profunda violência mesmo, né, iniquidade. Como você tem acompanhado essas discussões? Eu tenho acompanhado, assim, como cidadão, como um espectador aterrorizado, né, porque eu não tenho visto um bom caminho no Brasil, na medida em que a gente perdeu de 2015 a 2025 um arcabouço de leis que protegia, de alguma forma, ainda precária, mas protegia os trabalhadores formais, na medida em que vem sendo agredido ou obstaculizado o sistema de previdência social pública, né? Na medida em que você não tem trabalho formal, você não tem contribuição para a previdência pública, o que a curto prazo, médio prazo, vai determinar que a aposentadoria paga aos trabalhadores desapareça. E há um papel que agora no almoço nós estávamos conversando ali, eu fiquei de novo preocupado com o que a colega Lia Giraldo falou, que o setor público não disputa na formação de profissionais de saúde para a saúde do trabalhador no setor privado. E eu almocei com vocês perguntando o que nós vamos fazer, porque a gente não fez essa opção, isso não foi escolha nossa, né? E se nós não disputamos, alguma coisa está errada. Pensando nos desafios, eu tenho a impressão, me corrige agora na questão, entre os desafios que são comentados, alguns deles com essas mudanças no mundo do trabalho, são desafios de natureza ética, né? E você é um participante, né, do comitê, é da ICMBio? Não, assim, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, codinome CONEP, a CONEP é uma comissão do Conselho, né? Não sei como é que vai ser ou era, do Conselho Nacional de Saúde. E como tal, ela tem coparticipação dos voluntários que participam de pesquisa como cobaias humanos, falando claro. E a CONEP ela funcionou durante quase 30 anos no regime que o SUS tem experiência, que é o regime chamado paritário. O financiador da pesquisa, o promotor dos ensaios, ele não detém o controle do comitê de ética que diz se o projeto dele é ético ou não é, né? Ele tem que se apresentar para um comitê, isso desde 1996, né? Que tinha que se apresentar para um comitê paritário em que, se o comitê de pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde, representantes de minorias vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade, dissesse que o projeto dele não estava respeitando a ética, né, de preservar os direitos das pessoas voluntárias, ele não teria o projeto aprovado. E o que foi feito na lei recente foi que botaram uma lei agora em 2024, se o patrão mandar, o comitê de ética aprova.
Basicamente, eu estou resumindo isso, porque reduziram ou tiraram a participação dos participantes de pesquisa como voluntário e a participação paritária dos usuários do SUS. E estamos no meio dessa briga no momento. É mais um dos retrocessos, né? Pode dizer assim, né? É um retrocesso. E na tua experiência atual, agora na universidade, com pesquisa, você vem trabalhando, continua trabalhando com formação, com... E continuo. Tem alguns fracassos, né? Aliás, na minha apresentação do CNPq, eu botei lá que o currículo evidencia sucessos e fracassos, né? Um dos fracassos é não conseguir, até agora, já tem quase 7 anos, publicar uma série de pesquisas que eu pude participar com a Universidade de Brasília, a UNB, né? A universidade onde eu estudei como aluno de graduação, e que eu me juntei lá de 2010 a 2017 com pesquisadores que estavam pesquisando e validando um índice para pessoas com deficiência. E isso gerou 7 artigos, mas não conseguimos publicar os 7 artigos porque contrariava os interesses do governo Temer e do governo Bolsonaro. E o que esses artigos propunham na avaliação de gravidade de pessoas com deficiência, segundo os técnicos governamentais, acrescentaria despesa com gente pobre, gente que tem deficiência grave, e o governo não queria gastar dinheiro com esse povo. Em consequência, eles tiraram a verba que era destinada à publicação dos 7 artigos. Então, o fracasso é esse: 7 artigos na gaveta e nenhum patrocinador para publicar os artigos das pesquisas em 2013 e 2019. Era o Narciso Ribeiro, né, que falava das derrotas, mas que preferia não estar do lado de... Eu preferia não estar do lado dos vencedores, né? Mas assim, do ponto de vista da contribuição que eu deveria ter dado como pesquisador para as pessoas com deficiência, é um fracasso, porque eles estão esperando desde 2014. Nós estamos em 2025. Então, mas eu tenho assim esperança que a gente consiga superar esse fracasso aí. Mas quando você falou do currículo com história de sucesso e fracasso, eu lembrei que um tempo atrás nós dois chegamos a trocar umas mensagens, era lembrando um artigo do filósofo, vou lembrar, o alemão me fechou aqui agora, o currículo morto. O não era do... Leandro Conder, que era muito... É um artigo muito interessante sobre essa... Colega de cela do Vladimir Herzog. Foi colega de cela do não lembrava dele. Eu assisti o depoimento dele na semana seguinte a que mataram o Herzog. Fomos em juízo, uma comissão de médicos do Estado de São Paulo, para garantir que ele não seria novamente preso e torturado. E eu assisti o depoimento dele como testemunha. Olha que registro histórico aí, importante. Outubro de 75. Eu queria te provocar com mais alguns assuntos. Primeiro, assim, se tem alguns temas, algum assunto que você gostaria de falar, uma das questões que a gente fala das mudanças que vem acontecendo nesse universo do trabalho, é a gente ir vendo um acúmulo de crises e junta-se a uma crise no mundo do trabalho, uma crise ambiental sem precedentes, né? Os modelos de desenvolvimento adotados, modelos econômicos predatórios, enfim, vão criando impactos, criam perigos e impactos de saúde, consequências que se espalham, e a gente está vivendo esse momento agora de COP30 também. Hoje cedo você comentou um pouco em relação à criação do SESC, como que foi a introdução das duas últimas letras, né, ecologia humana. Da ecologia humana. Quer falar um pouco? Então, eu acho que a gente está num outro momento de impasse, não é o mesmo momento lá de 1981, 85,
em que a ecologia humana entrou como contrabando, que era para combater a saúde do trabalhador. Acabaram se unindo as duas coisas na criação do SEST, né, na Fiocruz. O momento hoje é de um outro impasse. Eu acho que, sem querer, eu vou repetir isso, a Lia Giraldo hoje apontou o impasse. Nós não disputamos a formação de recursos humanos para proteger a saúde do trabalhador e defender a vida no terreno privado. Nós estamos com uma proposta da saúde do trabalhador para o terreno público, com o desenvolvimento da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, a RENAT, que foi o grande investimento político, administrativo e formador nos anos 2000. Passados 25 anos, se a gente não disputar o terreno privado, me parece que a gente está entregando de mão beijada uma coisa que a gente denunciou sem saber. Então, isso me parece um desafio. Todo o nosso sistema de vigilância, de prevenção e mesmo de diagnóstico não é voltado para notificar a exposição. É voltado para notificar a última, como é que chama? A última borda da gravata borboleta. Do lado direito. Do lado direito, né? Que é a consequência de tudo. Nós estamos enxugando gelo há 25 anos. Então, assim, e a RENAST se desfazendo, se descompondo, os governos retirando financiamento, colocando pessoas não capacitadas em saúde do trabalhador para trabalhar uma coisa que deveria ser requisito, né? Saber trabalhar, e a gente chegou nesse impasse em 2025 agora. Agora, eu imagino que para sair dele, se é que a Lia não apontou talvez o nosso problema umbilical, que é disputar o terreno privado, onde está. Aí vocês mencionaram hoje, durante o almoço, na Itália, o assessor médico empresarial não pode pôr a mão nem examinar o trabalhador. Não tem esse negócio de médico do patrão fazer exame periódico. Aí eu vou acrescentar, na Alemanha, o perito do Estado ou o perito da companhia de seguros privada não pode pôr a mão no trabalhador. Ele tem que olhar os laudos descritos pelos outros colegas dele. Não tem esse negócio de perito fazer o periciando, entre aspas, passar deixando. Né? Então, acho que nós estamos diante de alguns muros, que é não notificar a disposição, a gente não acompanha os desafios que o modo de trabalhar e produzir vem criando, que são todas novidades. Inclusive a informalidade, o corre-corre das plataformas, o adoecimento das pessoas, todos os trabalhadores arriscando morrer mais cedo do que os seus pais e seus avós, porque o modo de nossa vigilância do trabalhador operar é enxugando gelo. A gente teve esse ano aí o processo da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, um processo que foi precedido da mesma maneira que nas anteriores, né? Discussões pelo Brasil todo, e culminando com a realização da conferência em Brasília, e num processo que envolveu algumas outras tentativas de conferências específicas de saúde mental no trabalho. O DIESAT organizou uma primeira conferência, o primeiro congresso dele. Eles estão organizando também uma festa de 40 anos, né? Isso, estão organizando. E eu queria te perguntar, assim, como foi que você chegou a participar de alguns dos momentos desse processo, como que acompanhou e como vê essa discussão. Lembrando que na conferência, 2 grandes temas foram levados a ser discutidos. Um era o tema central da conferência, da saúde do trabalhador como direito humano, e o outro, um tema sobre o qual você se pronunciou antes, né, do Sistema Nacional. O SINAST, né? Nós criamos a sigla para dizer seria a criação de uma coisa que não existe, o Sistema Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador. A semelhança do que existe hoje na área de segurança alimentar, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido pela sigla CISAM. A gente queria criar, à semelhança da área alimentar e nutricional, um sistema que integrasse, do ponto de vista governamental, estrutural, as áreas que hoje operam em separado, que são Previdência Social,
Assistência Social, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, essencialmente. E para que isso funcionasse, integrasse conjuntamente Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Educação como formador, Ministérios do Desenvolvimento Social e por aí afora. E isso só poderia existir se fosse criado um sistema de nós interrelacionados com uma coordenação pública, estatal, que seria sediada, vamos dizer, na Presidência da República, à imagem e semelhança do CISAM, mas cujo órgão responsável pela operação, controle e acionamento dos demais ministérios fosse o Ministério da Saúde. E essa proposta, que é a proposta que está rolando hoje, por iniciativa da Fundação Escola de Saúde, de Sociologia, Escola de Ciência Política, FESP. E o Instituto Walter Lezer, né? E o Instituto Walter Lezer é exatamente a proposta que vem do Instituto de criar o SINAST. Nessa oportunidade eu aderi de imediato, porque isso responde aos meus desejos, primeiro, de valorizar o SUS, de valorizar o Conselho Nacional de Saúde como método de participação paritária popular, que a gente acabou de comentar, né? E como método de garantir que, mudando o governo, você não mude a ação do Estado só porque você põe um ministro que começa a destruir o sistema, como é o caso do Pazuello e do Queiroga, que operaram para destruir o Sistema Único de Saúde nos 6 anos que eles estiveram lá. Então, a existência de um sistema interligando ministérios e responsabilizando o ministério por coordenar junto com a Casa Civil parece uma saída, assim, mecânica, legal e também de natureza organizativa que pudesse contrapor as oscilações que o Estado brasileiro tem, que uma hora ele desfinancia, outra hora ele agride, outra hora ele fecha. E ele só faz alguma coisa quando pressionado. As duas propostas terminaram sendo pouco debatidas politicamente, no seu significado, dentro da conferência. Elas foram aprovadas, tivemos 2 bons momentos de participação, onde o FADEL apresentou a proposta da saúde do trabalhador como direito humano, e uma palestra da Maria Maeno, em que ela apresentou a ideia do SINAST. E agora eu queria, você tem acompanhado as discussões, em termos de desdobramentos, as 2 propostas foram aprovadas, então é de se esperar agora que o Ministério, que a CGSAT, o Ministério, tomem iniciativas de pensar como vão trabalhar essas sugestões, né? Mas você tem, e o próprio grupo que fez a sugestão, como vocês avaliaram depois e se tem pensado em passos seguintes para continuar a defesa dessa proposta? Bom, isso tudo é muito recente, né? E eu não tenho uma avaliação do grupo do Instituto Walter Lezer e da Fundação Escola de Sociologia e Política da USP, né, por consequência, porque eles têm se reunido e eu tenho participado de uma ou outra reunião, mas nós não temos um processo finalístico. Eu acho que nós vamos ter que esperar que esse grupo se mobilize mais e consiga tirar, vamos dizer, algo que faça das resoluções que a Conferência Nacional de Saúde aprovou, para não se tornar letra morta. Porque senão vai ficar na gaveta, como várias resoluções de Conferência Nacional de Saúde. Nós agora já estamos perdendo o início, a retomada dos trabalhos ali. Eu queria te pedir se gostaria de falar algumas últimas palavras, eu acho que a título de fechamento dizer o seguinte: você e eu estamos tendo a oportunidade, né, de assistir aqui, com os 40 anos do SEST, uma espécie de retrospectiva e balanço indireto das atividades da saúde do trabalhador em todo o país. Porque quando eles fazem o balanço deles e a comemoração histórica, eles nos levam a trazer os componentes em que nós participamos, mesmo não sendo membros do SEST. Então eu acho que eles estão dando uma oportunidade para nós. Legal. Muito obrigado.